história do Alto da Maravilha, ela remonta à história da própria cidade, à ocupação de Senhor do Bonfim. No que diz respeito aos quilombolas, por muito tempo, o Senhor do Bonfim esteve de costas viradas à realidade dos negros na região. Primeiro porque a história do Brasil, por si só, ela não conta de verdade a história dos negros. É muito segmentada, a gente não tem um relato de verdade sobre como viviam as pessoas. E hoje a gente tem uma realidade de Alto da Maravilha, que a princípio ficou escondido esses anos todos, um bairro grande de Senhor do Bonfim, cravado no centro da cidade, com a realidade urbanística, mas que as pessoas não viam o Alto como quilombola, as próprias pessoas quilombolas do Alto. E quando a gente vai dar uma olhada na formação desse espaço de terra, da ocupação dessa colina, a gente vai ver os motivos pelos quais a comunidade negra se adaptou ao Alto. Primeiro, que o Alto da Maravilha no passado era um lugar voltado a colocar os cemitérios, ou seja, ninguém quer cemitério, cemitério é visto com maus olhos. Então as áreas mais distantes, que nessa época realmente o Alto ficava um pouco afastado, colocaram 2 cemitérios no Alto da Maravilha, e aquela região ali, apesar de já ter algumas fazendas, como a fazenda de Serena Mateus, mas tinham áreas de terras devolutas e a população negra não tinha um espaço definido para morar, ia de certa forma ocupando os espaços na periferia das cidades. Isso ocorre não só em Bonfim, mas em todo o Brasil. Alto da Maravilha não é diferente. Então, tem várias vertentes para a ocupação do Alto. Uma delas são negros vindos da zona rural, porque quando a gente olha o êxodo das pessoas que moravam na serra, o declínio da produção rural, muita gente veio morar no Alto da Maravilha. O mais recente bairro é o loteamento Emanuela, oriundo praticamente do pessoal da Fazenda Mocó e da Fazenda Maravilha também. Mas existe ainda a ferrovia. A ferrovia trouxe muitas pessoas negras para o bairro da Gamboa e, consequentemente, para bairros onde a ferrovia passava. A margem ferroviária sempre foi também muito destinada à ocupação desordenada da cidade e a lugares que as pessoas não queriam ficar às margens da ferrovia. E o Alto, muitos dos seus funcionários, os funcionários da ferrovia, ficaram ali no Alto da Maravilha, porque era um lugar com menos poder aquisitivo, um lugar onde as terras podiam ser ocupadas, inclusive ocupavam muito irregularmente, e os funcionários de baixo escalão da ferrovia, muitos deles ficaram nesses bairros que margeavam esse perímetro ferroviário. É o caso do Alto. Os foguistas, chefe de linha, que são eram as profissões de baixo escalão, os garimpeiros, eles ficavam morando em uns lugares como no Alto do Cigano, chamado Barracamento, e também no Alto da Maravilha, iam fazendo suas casas às margens da ferrovia. Se a gente bem olhar, o bairro da Gamboa tem uma vila até os dias de hoje, que era a vila dos chefes da ferrovia. Eles moravam ao lado da estação ferroviária, numa área melhor. Enquanto o Alto da Maravilha, o Alto do Cigano, tinha um barracamento, que eram aquelas casas com apenas uma fachada uniforme, onde continha uma porta e uma janela, que eram casas dos funcionários de menor escalão. E o Alto foi se moldando com esses fluxos da história. Os ferroviários que vinham do Recôncavo do Baiano, principalmente de Alagoinhas, vinham também de Serrinha, a própria Salvador. Você vai encontrar lá no Alto famílias de ferroviários, não uma só, e a maioria são famílias de ferroviários negros. Isso vai justificando a existência e a história do Alto. Também pessoas de Tijuaçu, e há relatos em jornais antigos, como o Correio do Bonfim, de que já se faziam algum tipo de chacota os que passavam nos trens, falando dos meninos negros que corriam no Alto da Maravilha. As crianças negrinhas, como citavam, os menininhos negros.
Há também relatos em jornais históricos da prisão do falecido Alexandrão, que era um pai de santo que existia no Alto, alguém ligado ao candomblé ou umbanda, e os despachos da comunidade afrodescendente dos povos de terreiro, eles são colocados nas ruas ou em lugares verdes ou encruzilhadas. Tem os rituais dos povos de terreiro. E o finado Alexandrão foi preso não só uma vez, porque ele colocava seus despachos ali naquela região da chegada do Alto da Maravilha, na Travessa da Linha. E é um dos relatos históricos que a gente tem. E eu estou citando isso porque à medida que a gente vai dialogando, a gente vai encontrando elementos do povo negro no Alto da Maravilha, né? A presença dos povos de terreiro. Uma coisa que se observa até os dias de hoje no Alto é a questão das pessoas que ouvem reggae. Aqui o reggae é mais ouvido em Senhor do Bonfim, no Alto da Maravilha. E a gente olha pessoas como Nivaldo, que é um grande batalhador, que fez história no Alto da Maravilha, porque sempre defendeu os seus princípios, sua linha de pensamento, nunca se afastou da sua cultura africana. E outros movimentos culturais, como Volta do Morro, o bloco Vai Quem Quer, a prova de que é um bloco popular, onde quaisquer pessoas podiam participar, e as pessoas pobres que não tinham alternativa para ir para os clubes, como o 25 de Janeiro, União e Recreio, esses clubes recreativos que só entravam a elite bonfinense, tinham até hoje o Vai Quem Quer, que é o consolo da população pobre que não tinha alternativa, e que se tornaram tão resistentes que até o dia de hoje os únicos blocos carnavalescos que nós temos são justamente a Volta do Morro, que é uma associação, e o bloco Vai Quem Quer. Sem se contar que o Alto também guarda a história das rodas, onde nós temos lá a maior cantadeira de roda daqui da região, a roda do Palmeira. Nós temos ali as pessoas que fazem história com a roda do Palmeira, e elas guardam isso até hoje. Lembrando que no aspecto religioso, nós também temos essa característica que sempre nos levam ao Alto com descendência negra. E o que é isso? Vamos falar um pouco da questão dos carurus de Cosme Damião, que é o que mais nos bota perto do candomblé. O Alto, assim como alguns bairros de Bonfim, a cidade de Bonfim, o dia 27 de setembro, por pouco não é um feriado ou um dia comemorativo instituído. Mas o dia de São Cosme e São Damião sempre se ouviu os fogos em todos os pontos, e até hoje se pratica isso. O Alto não é diferente. Os 4 cantos do Alto, os meninos saíam de casa em casa, ouviam os morteiros do caruru e corriam para uma casa, depois retornavam para outra. E isso até os dias de hoje ainda se pratica. E existem pessoas que mesmo andando no caruru, ela sempre tem bala, ela faz algum ritual voltado à questão religiosa africana. E é o santo aqui do mais conhecido do candomblé, que é São Cosme e São Damião. É o que mais nos coloca aqui próximo dessa questão da nossa ligação africana. É uma dessas tradições de dar o caruru, assim como outras manifestações. Muitos candomblés são focados no Alto, né? Não tem muita abertura, uns até que podiam sobressair um pouco, as outras pessoas muita cartomante, muita gente que joga búzio e por aí vai. Então isso, se você olhar nas entranhas, nas raízes do Alto, você vai encontrar essa questão cultural bastante forte. Hoje nós temos várias religiões, inclusive tem religiões evangélicas de inúmeras naturezas, a religião católica com suas igrejas tradicionais, a igrejinha do Alto, que é uma igreja tradicional à frente do cemitério, que a gente chama de cemitério novo, né? E é o cemitério de São Lázaro. Então, um misto de muita religiosidade, mas claro,
dentro do aspecto africano, das comunidades remanescentes de Quilombo, cada um tem a liberdade de escolher a sua religião. Ele pode ser evangélico, ele pode ser do candomblé, ele pode ser da Umbanda, ele pode ser católico, ele pode ser espírita, ele é negro, né? Ele é negro e não é que a comunidade seja quilombola que necessariamente a associação quilombola vai fazer um candomblé porque tem que respeitar o negro, não é por aí o caminho. O negro tem que ser respeitado com suas opções religiosas e culturais. Então nós temos um bairro, se vocês bem observarem, com muitas características do povo negro, principalmente a resistência. E isso está provado para a gente. Então, por mais que as pessoas digam, o negro não é, o Alto não é negro, o bairro do Alto não é quilombola, né? Por conta de erros que a história nos contou, mas a gente vai constatando com os fatos. Dona Mocinha, a gente tem que falar dela. A Roda do Palmeira é um marco maior de Senhor do Bonfim nos dias atuais, com os seus outros grupos carnavalescos do Alta Maravilha. E a gente pode falar do Negulu, que é um jovem que vem aí batalhando, e muitas vezes as pessoas não entendem, mas o Lu é um grito de esperança para a juventude. De muitos anos ele vem trabalhando ali no Alto e brigando por seu espaço na comunidade. E eu vou esquecer de pessoas, isso é normal, mas que são tantas as pessoas que eu conheço do Alto da Maravilha, com história, com propósito, com tradição. Mas eu quero abrir aqui um espaço para falar das mulheres, né? A gente começou a Associação Quilombola em 2007 com as mulheres ali da Boa Esperança. E depois nos documentos vocês vão ver o nome de todas, mas eu vou citar Magna, a sua mãe, sua avó, que foram as primeiras pessoas que acolheram esse pensamento quilombola. Ali a Praça da Boa Esperança era um exemplo de pobreza, de desorganização, e felizmente começou-se um projeto para melhorar a autoestima do povo do Alto. E hoje tem Rosilda à frente da associação, com toda essa turma jovem, estudantes, universitários, batalhadores. E aí mulheres naquela época, eu lembro de Nininha. Nininha vinha de Tijuaçu. Tem muita gente no Alto que é oriundo de Tijuaçu. E Nininha era uma das pessoas que brigava pelo Alto. A agente de saúde Dora, os agentes, eles têm uma marca muito boa no Alto, porque eles vão na casa das pessoas, eles são importantíssimos. Temos Anabel, a Eneida com sua família. A Eneida, outra pessoa muito religiosa, que sempre que me encontra, ao longo dos anos, ela fala algo pro Alto, né? E eu não posso esquecer de Altamira e América, as pioneiras com a associação de moradores, né? Dona Altamira, ela realmente vem há muitas décadas brigando pela associação dos moradores para construir um Alto melhor, né? Então essas pessoas, elas têm batalhado muito, são mulheres. Vejam que as poucas que eu citei aqui são mulheres, e mulheres fortes. Então o povo negro é um negro muito forte, e a mulher, ela leva na frente. Vocês vejam que tem agora uma senhora que cuida dos animais, a graça dos animais, mais uma mulher. Vejam quantas mulheres tem na Associação Quilombola, são muitas. E o Alto é mais uma comunidade que leva essa característica de uma comunidade negra, onde as mulheres, elas são aquelas que metem a cara, que resolvem as coisas, as matriarcas, que muitas delas criam sozinhas as famílias. E o Alto reserva toda uma característica do povo negro. Se vocês bem olharem, vocês vão ver. E falando em cultura, a gente não pode esquecer que o Alto também tem uma forte inclinação para a questão artística. Eu já falei aqui da questão dos blocos, né? Falei do Lu. E eu quero falar também do teatro, que eu acompanhei Cidélia, Nando, que é um rapaz que cresceu muito dentro da classe artística, e ele tem uma sensibilidade incrível para a arte, defende sua arte, né? Defende os artistas bonfinenses. E o teatro, Bonfim hoje tem uma intimidade próxima do teatro por conta dessas pessoas. Nando, Conceição Lins, Nalvinha Guiar, essa turma. E
particularmente o povo do Alto, fez do Alto ser um referencial do teatro, né? Hoje a gente tem um Alto mais voltado ao teatro. Poucos que não conhecem o Alto não vê isso. Mas a gente tem, e Nando pode falar sobre isso com mais propriedade do que eu. Mas hoje o Alto é uma referência de teatro. Em outros momentos a gente discutiu com a Associação Quilombola a possibilidade de a gente fazer um teatro nesse bairro. E isso não está descartado. Eu acho que o Alto é necessário que a gente construa um teatro naquele lugar. Que a gente construa a sonhada universidade dentro do Alto. A Universidade da Igualdade Racial. Então eu teria que falar disso também, porque a arte está dentro desse território. O Alto da Maravilha traz para a gente essa questão artística e, particularmente, eu coloquei agora o teatro, porque ele também é uma fortaleza. Além da música, né, além das batucadas, da percussão, o alto é forte no teatro. E por que quilombola? Porque a gente chegou em quilombola se o Alto não tem uma história semelhante àquela que nos contam na sala de aula, que um quilombo é do mesmo modelo do quilombo de Zumbi dos Palmares em Alagoas. Aquele modelo de quilombo, a história nos conta de maneira bem organizadinha nos livros, uma coisa bem uniforme, uma maneira bem assim simplificada para que a gente entenda, mas que no fundo não revelam de verdade uma história de um quilombo. O quilombo é uma fortaleza. E naquela época eram os quilombos de negros fugidos, ou simplesmente os negros que se agrupavam em determinados lugares. Nem sempre estavam fugindo. Antes da libertação dos escravos, os negros surgiam e criavam suas fortalezas, que eram grupos culturais, que não só eram de negros rebeldes, mas que tinha toda uma organização social dentro daquele quilombo e que não estavam ali só para guerrear com os donos de fazenda, estavam para defender um processo de educação e de dias melhores para aquela comunidade negra. Naquele tempo a gente só conhecia assim. Nos dias de hoje, as comunidades quilombolas, em governos anteriores, só entendiam que uma comunidade é quilombola quando ela reserva na história essa questão do negro que fugiu da fazenda e que se agrupou pelo Brasil afora, como exemplo aqui do sertão da Bahia, Tijuaçu e outras comunidades. Quando se falou em Alto Quilombola, todo mundo deu um pulo, porque na cabeça das pessoas, as pessoas que estavam no Alto morando, não tinham sido fugitivos de fazenda, não tinha as marcas do Brasil colônia. E na verdade as modalidades vão mudando com os governos e entende-se hoje como comunidade quilombola uma comunidade pobre, onde pessoas, a maioria são negras, não necessariamente precisam ser todas negras, porque nas comunidades também, assim como em Palmares, juntavam-se índios. Os indígenas também têm uma aproximação boa com a comunidade negra, uma relação muito boa. E os governos entendem hoje que comunidade quilombola é aquela que se auto-reconhece. Pode ser um bairro, pode ser uma família, pode ser uma fazenda, um povoado, onde aquelas pessoas elas se auto-reconhecem como pessoas negras e elas pedem ao governo federal uma reparação pelos danos causados naquela época da escravidão. Então o Alto, ao entrar nele, a gente vai ver que condições de vida. Uma residência com 3 famílias, a do patriarca, seu pai, e mais 2 filhos com mulheres dentro de casa. Quando soma isso tudo, dá uma família de aproximadamente 15 pessoas, 10 pessoas, vivendo muitas vezes de um salário mínimo, de uma aposentadoria do patriarca. Você vai encontrar alguns aspectos de violência que atingem o mundo moderno. Mulheres também que deixam seus filhos lá no Alto, pagam alguém para cuidar e vêm trabalhar em casas de família no centro de Senhor do Bonfim, na região central ou em outros bairros. Você vai encontrar um índice de pobreza muito alto, pessoas sem casas, como eu falei, famílias inteiras, 3 famílias em um imóvel. Então, quando você vai somar essas características todas, você vai chegar a uma população pobre, que nesse país, geralmente, é a população indígena e a população negra. Então, os elementos que nós encontramos no Alto, já por si só,
caracterizam elementos de uma comunidade negra. Não era preciso que fossem os negros que fugiram na época da escravidão, não. Hoje o governo tem outros meios de reparar os danos que ele causou, que nós causamos aos povos africanos, e através dessa questão quilombola, que se criou um termo usado quilombola para remanescentes de quilombo, ou para famílias de pessoas negras, descendentes de africanos, povos de terreiro. Então você vai encontrar esses elementos no alto. E os elementos culturais do alto por si só, que eu já citei no início de minha fala. As músicas, as tradições, a roda. Então são coisas de indígenas e de negros. Então já por si só justifica esse quilombo urbano, que as pessoas não entendem por que Alto da Maravilha é considerado, não. Hoje é reconhecido como comunidade negra urbana de Senhor do Bonfim. E é preciso que as pessoas entendam isso e pratiquem e busquem os direitos. Antes de tudo, é necessário que o povo do Alto se una e busque esses direitos. Não só ser negro simplesmente por conta de benefícios que tem alguns, mas defender a sua integridade, o respeito às comunidades negras, a defender a liberdade, defender a proteção policial e não, muitas vezes, a agressão policial por serem pessoas negras. Então é necessário saber que o Alto é muito importante, não é à toa que cresceu tanto, até uma população que para Senhor do Bonfim é a maior população. Muitos consideram de 15 mil a 18 mil habitantes, mas realmente é a população maior e aquela que tem um potencial altíssimo cultural. Haja vista, hoje são inúmeras as pessoas do Alto que já obtêm a Bolsa Quilombola e que já são universitários. E a gente, quando olha o mapa do Alto em relação ao passado, nós não temos mais apenas trabalhadores da classe mais baixa, digamos assim, da ferrovia, os garimpeiros, nem os fuguistas. Nós temos hoje pessoas que estão estudando direito, nós temos muitos universitários, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, pessoas do Alto da Maravilha. Então isso reforça a situação de que nós precisamos lutar mais pelo Alto. A gente precisa ir mais a fundo e associar-se à Associação Quilombola, que hoje desempenha um papel muitíssimo importante, difícil, mas importante, e levar essa bandeira para Bonfim, para a Bahia e para o Brasil. Então, a princípio, essa mensagem que a gente deixa para comemorar esses 15 anos de Associação Quilombola no Alto da Maravilha.